Olá, eu sou o professor Anderson Viçoso e estou ministrando a disciplina de Programação Orientada a Objetos. No módulo 4, falaremos sobre os conceitos avançados. Nesta unidade 1, falaremos sobre coleções em Java. Bom, em Java nós temos uma API, né, um conjunto de classes específicas para trabalhar com coleções, né, manipulações de objetos de forma geral. Ela é denominada Collections. É uma solução flexível para armazenar objetos, o que facilita bastante a vida do desenvolvedor. Até agora, a gente já tinha visto o conceito de armazenar informações em vetores, e agora, com as coleções, a gente vai ganhar, né, mais poder de programação com algumas classes específicas. A API Collections, ela provê interfaces e classes para acesso às coleções e manipulações de coleções, que são apenas objetos para manipular outros objetos, né, que agrupam os objetos. Numa coleção, a quantidade armazenada de objetos não é fixa, como ocorre nos vetores, né? Se você vai inserindo novos elementos no vetor, né, até encher, você não consegue aumentar o tamanho daquele vetor. Não é natural fazer isso. Você definiu o tamanho dele, ele está em sequência na memória, um objeto atrás do outro, até acabar o espaço daquele vetor. Mas, professor, eu quero aumentar o espaço do meu vetor. O que eu faço? Eu tenho que criar um novo vetor com tamanho maior e copiar os objetos do vetor antigo. Tá? Essa é a função mais básica, o jeito mais simples de fazer o aumento de vetor. Tá? Agora, nas coleções, a gente já não tem esse problema. O tamanho pode aumentar automaticamente conforme vão sendo adicionados mais elementos, né? Porque as classes internamente, elas têm características que trabalham com esse aumento do número de elementos, e com o aumento e com a diminuição também, tá? Então, por meio dessas coleções, é possível representar diferentes tipos de estruturas, como as listas, pilhas e filas, conjuntos e mapas. Bom, aqui tem uma imagem que mostra a sequência hierárquica das collections, mostrando que tudo parte de um object, depois a gente segue com abstract collection, abstract list, abstract set, e dali eu tenho duas interfaces importantes que são a list e set, e depois eu desço para linked list, array list, vector, hash set, tree set, cada um na sua hierarquia, descendo na árvore, sendo os mais para cima, sendo os objetos mais genéricos na hierarquia. A hierarquia dos maps ou mapas, né, ela é fora, ela fica os mapas ficam dentro do mesmo pacote, da mesma API do Java de coleções, mas ela não é especificamente uma collection, ela não está dentro das collections dentro da interface, mas claro, como qualquer outra classe Java, continua sendo uma classe que herda, né, as características de object, porque todas são. Tá? Então, a gente tem abstract map, do abstract map, que é a classe abstrata, eu tenho a interface map, e dessa interface, do abstract map que é implementada, essa interface map, eu tenho as classes hash map, hash table, tree map, e que o tree map, por exemplo, usa a interface sorted map. A interface list é uma lista representa, né, uma coleção de elementos arrumados em uma ordem linear. Tá? Quando a gente fala uma ordem, é que ele tem uma ordem, existe uma ordem entre os elementos, mas não quer dizer necessariamente ordem crescente, ordem decrescente, ordem de texto, não está ordenado o vetor, mas existe uma ordem, existe uma sequência. Tá? Em geral, na ordem que foram adicionados à lista. Então, por padrão, a maioria das classes trabalha dessa forma, com a ordem que eles vão sendo inseridos, a ordem que ele vai sendo mantido dentro da coleção. Tá? Então, isso cada elemento tem um antecessor, exceto o primeiro elemento não tem um antecessor, e cada elemento tem um sucessor, exceto o último que não tem o sucessor, né? Ele é o último elemento. Normalmente, uma interface list é implementada com um array, né, com vetor por baixo, ou uma lista encadeada por baixo. Quando ele é implementado com um vetor por baixo, né, um array, nós temos a classe concreta chamada ArrayList, né, a implementação mais utilizada dessa interface, é bastante comum o uso dessa classe. Ela é implementada sobre um vetor, logo tem as vantagens e desvantagens associadas ao vetor, né, como o acesso randômico, né, a velocidade do acesso randômico, né, a gente tem esse acesso rápido. Portanto, é rápido para pesquisa. Tá? Ele não é sincronizado, isso não tem segurança para programação concorrente com threads.
tá? Não falamos sobre isso no nosso curso, mas é importante citar. Com os conceitos mais avançados, é importante você saber que o ArrayList não é próprio para uso com threads, tá? Diferente, por exemplo, da classe Vector, que é similar ao ArrayList, mas ela é um pouco mais lenta de forma geral, quando usada quando não usada para um acesso sincronizado, né, com threads, tá? A gente tem também a classe Linked List, que representa o uso de uma lista, usando por baixo uma lista encadeada, né, o conceito de nós encadeados, e tem as vantagens e desvantagens associadas a uma linked list, tá? Também não é sincronizada. Nesse exemplo, nós temos o uso da interface list e da classe concreta ArrayList. Na nossa segunda linha de código, nós temos a interface list do lado esquerdo da atribuição e do lado direito a criação, a instanciação do objeto ArrayList a partir da classe concreta. Tá? Então, nas próximas linhas, 3, 4 e 5 dali para frente, nós usamos apenas a variável de referência list, que representa somente os métodos da interface list, para adicionar números nessa lista. Tá? E depois, no final do código, o que a gente tem? A gente tem um laço do tipo for, para percorrer essa lista, né, pegando posicionalmente, né, que é uma característica da lista, e imprimindo esse valor, tá? A pergunta que eu faço aqui, aí seria legal vocês pausarem o vídeo, é pensar como é que vai sair essa lista impressa, tá? Então, existe uma posição, lembre-se disso, existe uma posição, mas não necessariamente, principalmente na classe concreta ArrayList, não temos essa definição de ordenação, tá? Então, o que sai aqui? Sai o valor 9, 8, 10, 9 e 7, porque inserimos nessa ordem, tá? Então, a impressão dos valores sai nessa ordem, porque foi inserido nessa ordem, e o ArrayList vai manter a ordem de inserção. Agora, com a característica das coleções, né, nós podemos usar um novo tipo de laço, né, um laço que não vimos anteriormente, chamado de for each. Esse for each, ele tem uma sintaxe diferente, onde temos a palavra reservada for, abre parênteses, o tipo da variável, o nome da variável, 2 pontos, e a coleção de onde serão removidos os elementos iterado, né? A gente chama de iteração sobre a coleção. Então, esse laço vai fazer essa interação sobre a coleção, pegando item por item da coleção e gravando nome dessa variável, né? Essa variável de referência, para que seja usada dentro do laço, tá? E dá para usar com o tipo genérico, né? Que a gente viu na última aula, e também funciona com arrays. Dessa forma que a gente melhora um pouquinho o nosso código, tá? Aí já troquei também aqui alguns pontos para a gente usar, poder mostrar diferentes tipos de uso da nossa ArrayList. Então, temos aqui a classe Linked List do lado direito agora, a interface List do lado esquerdo, e aí que temos inserindo diversos tipos de objetos, e a impressão no final, usando já agora o conceito do for each apresentado no último slide, tá? Como foram inseridos diversos outros tipos de objetos, inclusive um ArrayList ali no meio, o método object a classe object, né, que é a classe Py, foi usada ali como referência para poder associar qualquer tipo de objeto associado à lista, tá? Nesse caso do uso do for each, nós não podemos usar a variável i, índice de referência i, tá? Pois não existe essa noção de posição, ele só pede um elemento para a lista retorna, pede um elemento para a lista retorna, essa iteração sobre a lista, e depois, dentro do laço, existe a impressão do objeto, tá? Ali o que temos agora impresso teste 1, strings teste 1, abre e fecha porque é a representação textual de um ArrayList. Essa é a forma que foi armazenada, foram armazenados esses objetos na lista encadeada, ok?